Vamos nos preparar para relembrarmos o sacrifício de Jesus através da ceia. E antes do mais, nós cristãos, nós vivemos com propósitos. Não é? Nós não estamos aqui porque simplesmente sim. E principalmente quando nós decidimos seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus, o propósito da nossa vida é muito mais bem firmado e mais embasado naquilo que Ele quer para as nossas vidas e na vontade de Deus para as nossas vidas. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que entender o porquê que estamos a fazer e fazê-lo da melhor forma. Quando nós decidimos seguir os passos de Jesus, nós ouvimos, entendemos, acreditamos e temos a certeza que essa é a verdade que nós vamos levar até os nossos últimos dias. E estarmos aqui hoje juntos, como família e como igreja, relembrando através da ceia o sacrifício de Jesus, não é algo meramente um ritual onde nós estamos aqui só fazendo algo mecânico, porque não é esse o objetivo. É um momento de grande reflexão e, assim, até as pessoas da própria terra, que não são cristãs, dizem que todo dia é um dia de aprendizado. E é verdade, eu acho que quando você sai de casa e está disposto a aprender algo, a vida faz muito mais sentido. E nós, sendo cristãos, que temos mais sentido ainda em aprender, porque todos os dias, nas meditações, na leitura, na comunhão, nas experiências da vida, na intimidade com Deus, nós chegamos cada vez mais perto de Deus. Então, todos os domingos, quando nós relembramos o sacrifício de Jesus na cruz, é sempre um momento muito importante para todos nós de aprendermos mais, de olhar para o ponto-chave desse sacrifício, o ponto forte da nossa fé. Então, eu convido todos a realmente abrir os seus corações, as suas mentes para esse ato de Cristo sendo crucificado. E quando nós olhamos para esse sacrifício, nós podemos ver de três óticas, vamos assim dizer, na minha análise. A gente pode olhar para trás, porque a gente lembra do sacrifício, ou seja, Jesus foi crucificado naquela cruz por nós, ou seja, nós vemos Jesus ali na cruz, morrendo e levando os nossos pecados com Ele. Nós olhamos para dentro também, porque não adianta nós participarmos da ceia se não fizermos a reflexão. E como eu disse inicialmente, se a gente tem um propósito de vida cristã, de intimidade cada vez maior com Deus, não é participando da ceia só porque sim que a gente vai chegar lá. Então a gente sempre temos que analisar a nossa vida e olhar para trás e ver assim, Jesus morreu por mim, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu tenho feito em prol desse sacrifício? E também quando olhamos para frente, porque nós, quando podemos ler lá porque todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, que é 1 Coríntios 11, 26. Então nós, hoje, podemos olhar para esses três pontos, para trás, para nós mesmos e para frente. E que Deus nos ajude a ter esse discernimento, né? Porque a gente vai ter os momentos mais em alta, mais em baixa, isso é normal. Mas nesse momento da ceia a gente tem que pensar unicamente em Jesus, pensar em Deus, pensar no amor dele. E esse amor é transformador. Foi transformador para a nossa decisão de seguir os passos dele e é transformador todos os dias, porque é um amor assim incondicional e transforma realmente as nossas vidas. Esse amor pode nos tirar de um momento difícil, pode nos elevar para um momento ainda mais alto do que a gente está a passar hoje, pode nos ajudar a amar o próximo, amar a nossa família. Então, assim, é um amor incondicional. E, assim, não há prova maior de amor que esta. E é muito bom ter a esperança, né? Muito bom ter a segurança, como nós cantamos agora, em Jesus. Ele é a nossa base, a fonte da nossa fé. E muitas das vezes a nossa fé está ali um pouco baixa e não tenho dúvidas que é na ceia que a gente faz essa análise e diz assim, poxa, Jesus morreu por mim, eu estou muito feliz por isso. E eu quero encorajá-los a pensar e a nunca esquecer disso, que Jesus morreu naquela cruz por nós. E nós, como cristãos, temos o amor dele nas nossas vidas, temos a esperança dele nas nossas vidas. E que isso nunca venha a se abalar. Que Deus nos ajude a ter essa convicção todos os dias, que a gente sempre lembre desse sacrifício, não só nos domingos, mas na nossa vida, no nosso dia a dia cristão. Que isso nos motive a sermos pessoas melhores, a sermos cristãos melhores. E que nós estejamos cada vez mais perto de Deus, que a gente abra realmente os nossos corações para que Ele entre nas nossas vidas verdadeiramente. Eu vou pedir, por favor, para o irmão Rex fazer a distribuição dos elementos. E antes disso, vamos fazer uma oração, por favor. Oremos.
Santo Deus Eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de estarmos aqui, relembrando o sacrifício de Jesus naquela cruz, que foi feito por nós. Obrigado, Deus, porque o Teu amor é transformador. Obrigado, Deus, porque esse amor transformou as nossas vidas e nos encorajou a seguir os passos do Teu Filho. Que o Senhor possa abençoar, Deus, esse pão que representa o corpo de Jesus que foi crucificado, que foi massacrado, que sofreu naquela cruz, e também o suco que representa o sangue do Teu Filho, o sangue esse poderoso que nos limpou e nos limpa de todo e qualquer pecado. Que o Senhor nos ajude, Deus, a entender o objetivo desse sacrifício e a importância desse sacrifício nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe os nossos corações, que o nosso foco, a nossa fé, a nossa força, a nossa energia venha sempre lembrar disto e que o Senhor esteja sempre presente nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por tão grande ato de amor. É no nome do Teu Filho que te oramos, te agradecemos. Amém.
escutar o canto de número 146, por favor. Cento e 146. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pela força desta cruz. Veio o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue de Jesus. Ó irmão, vem orar, pois Jesus há de voltar. Descerá dos céus ao mundo pra julgar. Vamos todos preparar para Cristo nos levar. Vigilante sempre à frente trabalhar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pela força desta cruz. Vem o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue de Jesus. Ó Jesus, vem buscar tua greia ao doce lar. Confiante no Senhor eu hei de estar. Novo céu e novo lar, nova terra vou morar. Pois contigo, meu amigo, vou ficar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pela força desta cruz. Vem o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue de Jesus. Amém. Pode sentar. Bom, nesse momento vamos todos participar da oferta ao Senhor. E como falei inicialmente com a ceia, não é um ato de um ritual, né? A ceia. A oferta também não é o simples fato de separar uma quantia e entregar a quantia em dinheiro. Ofertar é um ato de adoração. Nós vemos lá em Mateus 6:21, que diz assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Hoje em dia nós vemos a questão financeira muito deturpada entre o mundo todo, entre as denominações. Isso termina por manchar um pouco o principal propósito da oferta. E todos os domingos nós temos essa oportunidade de ofertar. E, como eu disse, na constância e na repetição, na análise da Escritura, na meditação que a gente aprende cada vez mais, né? Então, eu acredito que todos vocês sabem que o nosso principal propósito de estarmos aqui nesse momento, a recolher as ofertas. Mas convém sempre lembrar o que Deus espera das nossas ofertas, ou melhor, o que Ele espera dos nossos corações no momento da oferta. Nós sabemos que temos que ser alegres em ofertar, nós temos que ser gratos, nós temos que entender o verdadeiro propósito desse ato, que é separar nas nossas casas uma quantia para contribuir com a obra do Senhor. É um momento que nós nos sentimos participativos e é o nosso dever como cristãos contribuir com a obra dele. Então,
Se ainda existe alguma objeção em vossos corações do principal objetivo, que ela seja quebrada, porque nós temos esse dever de contribuir com a obra do Senhor. E é com muita alegria que fazemos isso, porque se vocês forem contar aqui quantas pessoas temos hoje, nós juntos somos fortes, ou seja, se todos nós contribuirmos, nós vamos chegar no nosso objetivo e no nosso propósito. E Deus analisa o nosso coração e eu peço também que Ele abençoe os nossos corações para que a gente oferte verdadeiramente, alegre, feliz e acreditando que essa quantia vai ser administrada da melhor forma, acreditando que a igreja que precisa dessa quantia e que nós estamos fazendo a nossa parte, porque tudo que temos e que somos vem dele e assim é só um reflexo daquilo que Ele tem nos dado. E claro que, como eu falei também na ceia, Jesus morrer naquela cruz, como eu disse, é inspirador. E isso tem que inspirar tudo que fazemos para Deus, né? para Jesus. E ofertar verdadeiramente com amor é o mais puro reflexo daquilo que Ele já tem feito por nós em toda a nossa vida. Então, irmãos, que Deus abençoe os nossos corações para ofertarmos verdadeiramente e que juntos a gente consiga contribuir sempre com muita alegria no coração. Eu vou fazer uma oração e peço para o irmão Luiz fazer a recolha, por favor, das nossas ofertas. Oremos. Santo Deus e Eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de estarmos aqui nesse momento para ofertar a Ti. Que o Senhor abençoe essa oferta que vamos fazer, que ela seja de todo o nosso coração, com toda a nossa pureza, com toda a nossa alegria. Obrigado, Deus, porque tudo que temos vem de Ti e ofertar para Ti, fazemos isso com muita alegria de sabermos que o Senhor está a cuidar de nós e que é nosso dever como cristãos contribuir com a Tua obra. Que o Senhor realmente enche os nossos corações com alegria e generosidade para fazermos isso da melhor forma. E claro, Senhor Deus, que o Senhor conhece os nossos corações e nós não enganamos a Ti. Então, que o Senhor realmente dê essa alegria dentro de nós. Que o Senhor abençoe essa oferta, que ela seja feita da melhor forma, com muita sabedoria. E eu Te agradeço por esse privilégio de termos uma congregação para ofertar e contribuir, Senhor Deus. É no nome do Teu Filho que Te oramos, hoje todo sempre. Amém. Vamos nos preparar para a mensagem de hoje, mas antes disso vamos fazer uma oração, por favor. Santo Deus e Eterno Pai, ainda na Tua presença, te pedimos que o Senhor abençoe o irmão que vem aqui à frente, que a mensagem que seja passada hoje para a gente, ela possa entrar nos nossos corações e seja aplicada nas nossas vidas, que o Senhor nos abra os corações e que o Senhor abençoe o irmão, que ele fale somente aquilo que o Senhor deseja que nós ouvimos. E que a gente possa, Senhor Deus, usar esse ensinamento de hoje para melhorar alguma área da nossa vida cristã, Deus. Obrigado por esse privilégio de nos alimentarmos espiritualmente através da Tua palavra. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Várias vezes tenho mencionado que não é fácil ser cristão. Não é fácil, irmãos. Muitas vezes se tem dito isto. Não é fácil ser cristão. Há todo um caminho para andar, no qual frequentemente se levantam espinhos que ferem os nossos pés. Mas a recompensa final supera toda a nossa expectativa. E porquê? Porque Deus está ali para nos tomar em seus braços. Quando?
naquele dia final. E enquanto estamos aqui, Deus cura as nossas feridas, nos ajuda a resolver os nossos problemas. O Senhor Jesus nos toma em seus braços para que possamos continuar em frente e caminhar. Mas não é fácil, de maneira alguma. Para quem ainda não compreendeu o que é o cristianismo, não estamos a falar de religiões, estamos a falar do cristianismo. Para quem ainda não compreendeu e não entende o que significa ser cristão, dificilmente se manterá firme em sua caminhada. E já temos experiências disso. Alguns voltam ao mundo, alguns voltam à vida anterior, porque não conseguem ir adiante com um coração puro, com um coração limpo e com a vontade de agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Eu quero ler para vocês duas passagens em Lucas. A primeira no capítulo 9, versículos 57 a 62. Penso que estas passagens que vamos ler nos ajudam a compreender. Eu creio que todos vós vão saber, conhecem estas passagens. Diz assim, Lucas 9, 57 a 62. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: segue-me. Ao que este respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse ainda outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A segunda passagem é Lucas 9, os versículos 23 a 26, que nos diz assim, Lucas 9, 23 a 26. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo. Porque quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Creio que estas duas passagens nos mostram a dificuldade de ser cristão, de seguir a Jesus, de caminhar com Jesus. E a maior necessidade do mundo hoje é realmente de cristãos com maturidade espiritual, que não somente tenham professado a sua fé em Cristo, mas que vivam essa fé cada dia. Senão seremos cristãos de boca e nada mais. E nós queremos ser cristãos de coração. Saber porque é que estamos aqui e qual é o nosso compromisso com Deus, qual é a nossa missão neste mundo tão difícil, tão mau em que hoje nos encontramos. Temos aqui a enorme dificuldade de alguém ser cristão, que é esta: viver cada dia a vida cristã. Viver cada dia a vida cristã. Não é raro acontecer que quando alguém sabe que frequentamos uma igreja fundada por Jesus, essa pessoa se admira porque nunca viu em nós, na nossa maneira de viver, nada que nos identificasse como tal. Nem um gesto, nem uma palavra, nem um exemplo, nada. Ser cristão não se limita à prática de um determinado número de rituais religiosos, nem pensar, nem a uma lei moral, nem em almoços e jantares, nem tampouco a uma doutrina. Ser cristão consiste num determinado modo de vida, ou seja, uma maneira de estar e viver cada dia que o Senhor nos dá.
E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? São palavras de Jesus. E neste mundo em que nós vivemos, há tanta gente a invocar o nome do Senhor, principalmente, como ainda hoje no estudo se abordou de certa maneira este assunto, principalmente quando se veem aflitas, quando precisam disto, quando precisam daquilo. Senhor, Senhor, dá-me, Senhor, eu quero isto, Senhor, ajuda-me, Senhor, e mais. Muita gente invoca o nome do Senhor, mas por acaso fazem o que Jesus diz? Por acaso obedecem ao que Jesus diz? Por que razão teria o Senhor dito estas palavras? Creio que não nos é difícil entender que não nos basta invocar o nome de Jesus nas reuniões, nos cultos, nos cânticos, na Santa Ceia, etc., para que conscientemente possamos dizer: eu sou cristão. Não basta, irmãos. Não basta isso. Deus requer muito mais de cada um de nós. Ele exige obediência à sua palavra e que a pratiquemos. Por isto mesmo, somos exortados a que sejamos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta ser ouvinte da palavra. Não basta dizer: aí gostei muito do sermão, gostei muito do culto, que coisa maravilhosa e tal. E depois? Saímos daquela porta e depois? Acabou? Somos cristãos de domingo? Somos cristãos uma vez por semana? Entendemos porque não é fácil ser cristão, irmãos. Compreendemos porque muitos se desviam e outros abandonam o caminho da salvação e, consequentemente, o caminho da vida eterna. Muitos cristãos não estão dispostos a aceitar uma transformação em suas vidas e uma renovação da sua pobre maneira de ver e pensar a vida cristã como realmente Deus quer que nós a vivamos. Certa ocasião, Jesus, como era seu costume, falava para grandes grupos de pessoas. Entretanto, numa dessas ocasiões, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. E não puderam aproximar-se de Jesus por causa da multidão que o escutava. Então, eis que alguém diz a Jesus: Senhor, estão ali fora tua mãe e teus irmãos e procuram falar contigo. Então Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, é meu irmão, irmã e mãe. Notem em que apreço Jesus tem aqueles que fazem a sua vontade. E que não se limitam apenas a dizer Senhor, Senhor, e isto e aquilo. É preciso que quando invocamos o nome do Senhor, essa invocação saia do nosso interior. E com o desejo, a vontade de fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor manda. Dentro do mundo em que nos inserimos, família, amigos, vizinhos, etc., e também no centro do mundo que nos rodeia, somente seremos conhecidos como cristãos. Notem, repito, somente seremos conhecidos como cristãos pelo nosso modo de viver. Pelo nosso modo de viver, de falar segundo a verdade, de anunciar a palavra de Deus, e não porque dizemos eu sou membro da Igreja de Cristo, eu sou cristão. E depois? O que é que as pessoas veem em nós? Como falamos nós? O que é que nós dizemos? Como ajudamos? Como aconselhamos? Jesus deixou bem clara a maneira como os homens seriam conhecidos, dizendo: pelos seus frutos os conhecereis.
pelos seus frutos os conhecereis. Assim como pelo fruto se conhece a árvore que o produziu, também pelos seus atos se conhece o homem que os pratica. Quando Paulo escreve aos Coríntios, não esconde nada no seu íntimo. Pelo contrário, ele afirma que ele e os seus companheiros de missão são bem conhecidos de Deus. São bem conhecidos de Deus. E espera também que, pelos coríntios, eles fossem conhecidos. É evidente que Paulo não estava a falar a respeito do conhecimento do homem exterior, mas sim de ser conhecido no homem interior, caracterizado pelos frutos de uma vida cristã, de uma vida consagrada a Deus, de uma vida dirigida e governada pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, o Espírito de Deus habita no interior do cristão. Deus nos deu o seu Santo Espírito para quê? Para que nos guie, para que nos ajude, para que ponha palavras na nossa boca. Queremos nisto? Queremos que o Espírito de Deus habite em nós? Está em nós? Está no nosso interior? Ouçamos o que o Espírito tem para nos dizer. E compreendamos o que é que o Espírito quer de cada um de nós. Deus não olha a aparência. Deus vê os corações. Quais os frutos que nós produzimos? Que espécie de árvore somos nós? Como e pelo que somos conhecidos? Como é que os outros nos veem? Que imagem damos da igreja fundada por Jesus e a quem, na verdade, pertencemos? Jesus deixou-nos um novo mandamento, o qual nenhum cristão pode ignorar e muito menos desprezar. Ouçam bem o que Jesus diz. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. João 13, 34. O amor, irmãos, o amor é algo que está dentro de cada um de nós, o qual necessitamos de exteriorizar para mostrar ao mundo quem somos e para que, pelo amor com que nos amemos, sejamos conhecidos de todos. Porque Jesus diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Como é que podemos mostrar esse amor, irmãos? Como podemos mostrar? Amando-nos uns aos outros, mas de boca ou de coração? Se há um irmão necessitado, devemos ajudá-lo. Se há um irmão que está doente, devemos visitá-lo. Se há um irmão que precisa de um conselho, devemos ajudar. E por aí fora. Para que o mundo veja que nos amamos uns aos outros. Uma vez que tudo e todos os mandamentos se resumem ao amor de Deus e ao amor ao próximo, porque sabemos isto com certeza, todos os mandamentos se resumem a estes dois: amor a Deus e amor ao próximo. Esta é a maior dificuldade que podemos encontrar na nossa caminhada para a eternidade. Alguém disse o seguinte: é maravilhoso ser cristão, mas não é maravilhoso ser apenas religioso. E religiões, irmãos, há muitas. Está um mundo cheio de religiões. O mundo está cheio de religião. Falta-lhe cristianismo. É isso. Somos cristãos. Temos que dar frutos. Temos que produzir frutos. Temos que anunciar o Evangelho aos outros que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus, que estão perdidos neste mundo, que a cada dia se vai afundando mais. São coisas incríveis o que vão acontecendo por aí fora. E não é só neste país, é por todo lado. Estamos anunciando o Evangelho? Estamos mostrando, revelando o nosso amor para com os perdidos?
É quando somos religiosos, em vez de sermos cristãos, que deixamos de amar como Jesus quer. Ser cristão é ter a Jesus dentro, aqui, no coração. Quando Cristo vive em nós, nós amamos. Os frutos do nosso amor identificam-nos com Jesus. E as nossas vidas refletem Cristo para o mundo, e do mundo somos conhecidos. Quero ler uma passagem em 1 de João, no capítulo 3, 1 de João, capítulo 3, versículos 16 a 24, que nos diz assim: nisto conhecemos, notem bem, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável à sua vista. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Uma vez que tudo e todos os mandamentos se resumem ao amor a Deus e ao amor ao próximo, esta é a maior dificuldade que podemos encontrar na nossa caminhada para a eternidade. Portanto, irmãos, temos realmente que desenvolver este princípio de nos amarmos uns aos outros. Se não nos amarmos uns aos outros e o mundo não vê esse amor em nós, como é que vamos amar os nossos inimigos? A palavra do Senhor diz que devemos amar os nossos inimigos. Se não nos amarmos uns aos outros, como vamos amar os nossos inimigos? Nós conhecemos Deus, o Pai, por causa do amor com que Ele amou o mundo, dando-nos seu Filho unigênito. Jesus, o Filho, tornou-se conhecido por causa do amor extremo com que Ele nos amou, dando a sua vida por nós. O cristão será conhecido no mundo pela maneira como ama ao seu próximo, e muito especialmente da forma como ama os seus irmãos na fé. E o cristão não precisa de andar aos abracinhos, aos beijinhos, sei lá, fazer essa coisa toda assim. Não. Precisa estar ao lado do nosso irmão quando ele precisa de nós. Precisa mostrar esse amor. Precisa mostrar que realmente o ama e que está interessado na ajuda que lhe possa prestar. E que esse irmão queira. Um conselho. Uma ajuda, às vezes, financeira também. Há tanta coisa, irmãos. Depende da necessidade dos outros. E nós devemos estar prontos para ajudar. Agora, como já temos dito aqui várias vezes, é preciso que o irmão também se rebele e diga: eu tenho esta dificuldade. Preciso de ajuda, preciso de conselho, preciso, sei lá, de uma companhia, preciso de poder falar
tenho necessidade disso, tenho um problema, tenho uma dificuldade. Todas essas coisas, irmãos, que às vezes nos faz sentir mal. Falemos das nossas necessidades e mostremos amor para com os outros. Não foi fácil para Deus entregar seu Filho em sacrifício. Não foi fácil para Jesus dar a sua vida por nós na cruz. Nunca foi, nem é, nem nunca será fácil ser cristão. Porque ser cristão implica obediência, amor e sacrifício. E possivelmente o maior obstáculo que se levanta na vida de um cristão é quando temos de amar o nosso irmão como Cristo nos amou a nós. Mesmo aquele irmão que tem um mau procedimento para connosco, que não devia ter. Mesmo aquele irmão que fala de nós, que nos prejudica, vamos amá-lo, vamos mostrar o nosso amor e fazer tudo por ele e ajudá-lo a mudar. Se realmente amamos a Deus, se na verdade amamos a Cristo, não será difícil amar o nosso irmão. Seremos capazes de amar a todos quando nele vemos a Cristo. Amemos os nossos irmãos e vejamos neles a beleza de Jesus. O Senhor, certa ocasião, disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida. Vós sois a luz do mundo. Então, irmãos, olhemos cada um para o seu irmão e procuremos ver nele a luz e a beleza de Jesus. E que todos juntos possamos resplandecer para que o mundo possa ver em nós a luz de Cristo. Eu pedia para que o irmão nos dirigisse num hino que tem muito a ver com isto. O hino número 224. Se for possível, se o irmão quiser, estou a obrigar uma sugestão apenas. 224. Obrigado. Vamos cantar o hino número 224, por favor. 224. Te amamos com o amor do Senhor, te amamos com o amor do Senhor. Nós vemos em ti a beleza de Jesus e te amamos com o amor do Senhor. Te amamos com o amor do Senhor. Amamos com o amor do Senhor. Nós vemos em ti a beleza de Jesus e te amamos com o amor do Senhor. E te amamos com o amor do Senhor. Amém. Vamos orar. Santo Deus e Eterno Pai, obrigado por esse culto, obrigado, Deus, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te pedimos que o Senhor nos leve em paz para casa, abençoe o nosso trajeto para os nossos destinos, abençoe a nossa semana, abençoe as nossas famílias, os nossos lares, os nossos trabalhos, e que o Senhor esteja presente, Senhor Deus, em todos os momentos da nossa semana, que o Senhor possa nos acolher nos momentos mais difíceis que possam surgir, e que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a nos alegrarmos em tudo, que a gente se mantenha confiante na Tua Palavra, que nós possamos, Deus, estarmos gratos pela vida que temos, estarmos gratos por cada manhã que temos o privilégio de presenciá-la, de nos levantarmos, que o Senhor abençoe a nossa saúde, abençoe os nossos planos e que o Senhor possa sempre ser a prioridade nas nossas vidas, que o Senhor possa nos redirecionar para Jesus em todas as situações que a gente venha se deparar e situações que vamos ter que enfrentar.
Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa congregação, obrigado por cada irmão. E que o Senhor nos despeça em paz. A paz essa que vem de Ti. No nome de Jesus que agradecemos. Amém. Amém.